Iniciamos agora mais uma videoaula. O tema de hoje será prerrogativas diplomáticas e consulares. O objetivo será a exploração da parte técnica e prática para que todos obtenham, né, o conhecimento sobre as prerrogativas diplomáticas e consulares. Teremos uma legislação bem densa por trás da aula de hoje. Essa legislação tentei extrair dela os pontos principais e condensar a aula de forma que ela tenha menos de 10 minutos, como combinado já com os senhores, tudo bem? Mas, basicamente, sobre a legislação que temos que ter conhecimento é que são convenções internacionais que visaram uma boa convivência em âmbito a nível internacional entre os países. Então essa convenção ela tem por objetivo propiciar ao agente que estará atuando no exterior a prerrogativa de função de atuar de forma livre, basicamente. As convenções elas servem para isso. Os decretos 545 e o 61078 é, são a normatização em âmbito nacional dessas convenções, tudo bem? A Lei 3917 e o Decreto 71323 vão falar então sobre a carreira, os cargos de cônsules e diplomatas, tudo bem? Para a gente entender sobre as imunidades, primeiro nós devemos entender quais são as diferenças entre agentes consulares e diplomatas, tudo bem? Aqui no Brasil, bem como em outros países, há uma unificação entre a carreira diplomata e a carreira consular, onde, via de regra, todos adentrarão pela mesma porta, ou seja, pelo Instituto Rio Branco, onde farão, né, carreira dentro do Itamaraty, tudo bem? Prestarão concurso, passarão por um ano de estudos e um ano de estágio. Posterior a isso, serão nomeados então terceiro secretário e seguindo a carreira, então poderão chegar até o posto ali de conselheiro, ministro segunda classe e ministro primeira classe, né? Sendo estes ministros os embaixadores, bem como ao chegar ao cargo de ministro poderão ser nomeados cônsules também. Ah, tirando o cargo de cônsul honorário que ele é nomeado, o vice-cônsul, o cônsul e o cônsul geral serão pessoas da carreira diplomática, tudo bem? Faremos a exceção então ao cargo do embaixador, onde o embaixador também poderá ser nomeado pelo presidente da República em forma de cargo de confiança e indicando ao país que irá receber este embaixador. Então, esse embaixador indicado ele não será alguém de carreira. No entanto, o país receptor ele tem que ter o comum acordo, ele tem que aceitar que esse embaixador seja nomeado, caso contrário, não haverá esta nomeação. Basicamente, a diferença entre cônsules e embaixadores é que os cônsules eles tratarão de assuntos privados. Vamos colocar ali no aspecto do nosso dia a dia. Basicamente, 90% do tempo eles estarão fazendo a função de cartorário, tudo bem? Então, emitindo certidões de nascimento, óbito, trabalhos de cartorário, tudo bem? Diferente do agente diplomata, que o agente diplomático ele estará tratando de assuntos de Estado, assuntos políticos, assuntos de interesse do Estado que ele representa. O cônsul ele também fará, basicamente, fazendo uma diferenciação rápida, o diplomata ele lidará com assuntos de Estado, o cônsul ele lidará com assuntos privados, tudo bem? De pessoas ali do país dele que estão em outro país. Teremos dentro das embaixadas e dos consulados os funcionários técnicos administrativos. Os funcionários técnicos administrativos são
é todo um corpo de profissionais que auxilia no bom funcionamento das embaixadas e dos consulados. Tudo bem? Ah, esses funcionários, eles, no caso dos funcionários de embaixadas, eles gozarão dos mesmos direitos, né, das mesmas imunidades dos embaixadores por conta de sua função, mas falaremos sobre isso mais para frente. O que é imunidade diplomática? A imunidade diplomática, ela provém da Convenção de Viena sobre imunidades diplomáticas, que teve por objetivo o bom exercício funcional de agentes diplomáticos, ou seja, essa, quais serão esses direitos, quais serão essas imunidades que o agente irá de ter. Ele irá de ter inviolabilidade penal, inviolabilidade civil e de tributos diretos. Ou seja, dentro da inviolabilidade penal, ele não poderá ser preso, não poderá ser intimado a depor, ele não poderá ser abordado, ele não poderá ser revistado, não poderá ter seu telefone grampeado, ah, não poderá sofrer muitos dos dispositivos que detêm o Código Processual Penal. Tudo bem? Dentro da sua inviolabilidade civil, ele ainda assim poderá ser processado, mas apenas sobre imóveis civis e questões de inventário, mas é algo que não cabe muito estudo para nós. Questão de tributos, apenas em forma de curiosidade, ele não prestará contas sobre seus recebimentos. No entanto, os tributos indiretos, a exemplo ali de ICMS, a, tributos que são agregados na compra de produtos, a exemplo da ida no mercado, ele tem a necessidade de pagar esses tributos, tudo bem? Dentro das inviolabilidades diplomáticas, teremos a inviolabilidade dos locais de missão. Os locais de missão seriam onde? Seriam as embaixadas, seriam as casas de todos os funcionários técnicos e diplomatas, seriam todos os locais que fazem referência à missão diplomática. Tudo bem? Teremos a inviolabilidade das comunicações e pertences pessoais, que eu já falei, bem como a liberdade de movimento, que faz referência ao direito de ir e vir do diplomata em qualquer lugar onde não haja nenhuma restrição da presença dele. Tudo bem? A título de curiosidade, essas imunidades elas são irrenunciáveis pelo agente. Ou seja, se o agente cometer qualquer falha e desejar responder por isso dentro do país que o recebe, ele não tem esse direito. Ele apenas pode. Quem pode renunciar esse direito dele é apenas o país de origem. E a título de curiosidade, apenas agentes e familiares estrangeiros ao país onde a missão se encontra recebem essas imunidades. Então, por exemplo, se recebemos um embaixador do Paraguai e ele detém parentes diretos que moram com ele, né, dependentes, que são brasileiros, né, que são nacionalizados brasileiros. Esses parentes não receberão nenhum privilégio agregado aí ao diplomata. As imunidades consulares elas são semelhantes às imunidades diplomáticas. No entanto, essas imunidades elas apenas irão ocorrer, elas apenas irão proteger o cônsule no momento do exercício de suas funções. Relembramos ali que o diplomata estará tratando de assuntos de Estado, o cônsule ele estará tratando de assuntos privados. Então, apenas no exercício de função que o cônsule ele terá então essa inviolabilidade. Tudo bem? Eles estarão sujeitos aí
toda a normativa, todo o ordenamento jurídico do país que os recebe quando não estiverem no exercício de suas funções. Com a finalidade de facilitar, né, conseguir essa tabela aqui, que dá uma boa, um bom resumo, né, quanto principalmente aí a parte de missões diplomáticas e missões consulares, né. Vou trazer também mais uma curiosidade, né, que, por exemplo, quando houver perseguição de uma pessoa e essa pessoa adentrar a um cônsul, a uma repartição consular ou uma embaixada, né, ele não poderá ser perseguido por conta da inviolabilidade do local, tudo bem? Então, é apenas uma curiosidade. A fim de ilustrar melhor tudo isso e também os senhores absorverem um pouco mais de conhecimento, aqui são alguns exemplos dos formatos de carteira de identidade, tanto de diplomatas quanto de agentes consulares, bem como militares e funcionários de organismos internacionais, tudo bem? Os diplomatas eles utilizarão essa carteira amarronzada aqui, tudo bem? Bem como todos os adidos, todos os funcionários técnicos, funcionários de embaixada e familiares familiares desse embaixador, eles portarão uma identidade desta. A identidade vermelha, ela é destinada a organismos internacionais. Esses funcionários internacionais eles não gozam de nenhum direito, então é tranquilo. Bem como a identidade esverdeada, né? Direcionada aos adidos militares, né, e funcionários de serviço exterior estrangeiro, né? Então, como é voltado aos militares, também não gozam de nenhuma prerrogativa. Já a carteira de modelo azul, ela é destinada então aos agentes consulares de carreira e seus dependentes legais até os 18 anos, sendo que os familiares, né, dos agentes consulares eles não gozarão então das prerrogativas aí, das imunidades. Tudo bem? A carteira esverdeada será exclusiva de agentes consulares honorários, bem como agentes consulares brasileiros, ou seja, brasileiros que trabalham no exterior poderão ter esse tipo de identificação. Mas, como já falado, né, os agentes consulares eles apenas gozarão de imunidades no país externo, né, à sua nacionalidade. Então, o cônsul brasileiro que está no Brasil ele não goza de imunidades, bem como o embaixador brasileiro que está no Brasil não irá gozar de imunidades. Tudo bem? Teremos também o layout alaranjado, que provém de para agentes consulares técnicos ou administrativos de um posto consular e também seus dependentes legais até 18 anos. Tudo bem? E por último teremos a carteira na cor amarela, que é emitido pela Divisão de Imigração, que é destinado apenas a registrar, né, os estrangeiros e residentes no Brasil. Então esses não deterão também nenhuma prerrogativa. Senhores, estarei colocando também em conjunto com todo o material aqui. Não colocarei todo o ordenamento jurídico porque não se faz necessário, mas colocarei aqui a nota de instrução 003 de 2021 da PM3. Dentro deste documento aqui teremos todos os endereços de embaixadas, de consulados aqui no Paraná. Tudo bem? Fazendo mais uma diferenciação entre embaixada e consulado, né? A embaixada, via de regra, ela será situada apenas nas capitais dos países, tudo bem? Enquanto os consulados eles serão distribuídos aí por diversos municípios do país. Acredito que seja isso o que eu tinha para explanar por hoje. Acredito que até me delonguei um pouquinho mais, mas é que se tratava de um tema um pouco mais complexo, onde eu tentei enxugar ele ao máximo.
Espero que tenham gostado da aula. A lista de frequência será solicitada aí ao Sargento Chante e demais comandantes de UPS e também aos radiooperadores do cupom que façam impressão com os nomes dos senhores para que os senhores assinem. E mais uma vez eu agradeço a atenção dos senhores.